Muito bom dia. Estamos aqui com mais um devocional com Deus e hoje eu quero iniciar fazendo uma pergunta: como podemos sentir a presença de Deus em nossa vida diária? E Jesus ele nos responde através do livro de João, capítulo 14, versículo 23, que diz o seguinte: Jesus respondeu: Quem me ama faz o que eu ordeno. Meu Pai o amará e nós viremos para morar nele. Então aqui Deus ele nos instrui que a gente deve obedecer às ordens dele para que Deus nos ame e que ele venha morar em nossos corações. Então hoje é, essa promessa que ele faz do Espírito Santo vir morar, ele já se concretizou. Então hoje, para Deus nos amar e Jesus estar conosco, a gente basta, né, obedecer às ordens de Jesus, de seguir uma vida de princípios, né, baseados na palavra de Deus. Então, hoje é muito fácil a gente perder o foco, né, se distraindo aí com as distrações como as nossas tarefas diárias, os nossos problemas, as nossas preocupações. Tem uma história que, no livro de Lucas, capítulo 2, Maria e José levam Jesus quando ele ainda tinha 18, quando ele tinha 12 anos para celebrar a festa de Páscoa, né? Quem não sabe, a festa de Páscoa é a festa que comemora a libertação, né, do povo de Israel enquanto estava sendo escravizado pelos egípcios, né, por Faraó. Então é a comemoração também de por Deus ter poupado, né, a vida, né, quando Deus ele manda a maldição para que todos os filhos primogênitos morressem, né? Então é uma festa que Deus ele determinou para poder comemorar e lembrar, né, dessa libertação. Então é, eu imagino, né, a Bíblia fala que quando acaba essa festa de comemoração de Páscoa, Maria e José eles voltam para suas casas e eu imagino que eles estariam voltando em turma, porque a Bíblia diz que Maria e José levou um dia para perceber que Jesus não estava. Então, aqueles que estavam em turma, né, a consciência de Maria e José fala, deve estar com algum amigo, deve estar conversando com alguém, mas está vindo com a gente, né, nessa turma, né, nessa caravana. Então, muitas das vezes a gente acredita que está andando, que Jesus está andando conosco, que nós estamos, mas Jesus está longe. Então, às vezes a gente não percebe. E como que a gente não percebe? Porque a gente começa a priorizar mais as nossas próprias vontades, a gente começa a priorizar a nossa consciência e deixa, né, de seguir as ordens de Jesus. Então, quando a gente deixa de seguir as ordens de Jesus, Jesus se afasta de nós, né? Então, a única coisa que nos separa de Deus é o pecado. Então, a gente deve, por isso, obedecer o que Jesus nos ordena, né, e viver uma vida de princípios. Então, Maria e José, a Bíblia diz que levou 3 dias, né, para poder encontrá-lo. Então, isso nos ensina que é mais fácil, é mais fácil a gente perder Jesus, né, é mais fácil a gente afastar Jesus de nós do que nós encontrá-los após ter perdido. Então, muitas das vezes a gente é, procura viver uma vida, né, de santidade e por algum motivo a gente pode estar se desviando, né, e indo por outros caminhos. E quando a gente percebe que Jesus não está conosco, pode se tornar muito mais difícil a gente reencontrá-lo. Então, a gente deve ter essa sabedoria, né, e buscar esse princípio. E devemos ter muito cuidado, né, para buscar a presença de Deus, né, e permanecer, né, vivendo essa vida de princípios, porque o inimigo está aí, né, para poder roubar, né, a nossa paz, para roubar, né, tirar a gente do nosso foco, né, então a gente tem que se permanecer firme aí nos propósitos. E a gente precisamos abandonar, né, os comportamentos que desagradam a Deus, né, viver uma vida de pecado, viver uma vida de mau testemunho. A gente tem que abandonar esse tipo de comportamento. E a gente devemos é, demonstrar para Deus que Ele é importante em nossa vida, né? A gente deve mostrar que a gente somos gratos, né, por tudo que Ele fez e a gente deve colocar Deus no centro das nossas vontades, né? Só quando Deus está no centro das nossas vontades que a gente pode é, viver, né, uma vida, né, caminhando com Deus, a gente pode atrair a presença de Deus para nossas vidas. Então,
a gente devemos ser generosos, né, com o nosso próximo. A gente precisamos amar o nosso próximo como a nós mesmos. A gente precisa dar um bom testemunho, né, com base na nossa conduta, né. A gente deve aprender também a perdoar, né, os nossos irmãos quando alguém nos machucar, nos ofender, né. A gente deve aprender a pedir desculpas, né, a perdoar. E a gente deve deixar, né, as ofensas de lado, a mágoa, o rancor, o ódio, para que a gente possa viver, né, uma vida em paz. Então, que a gente venha a honrar, né, a Deus, né, com os nossos pensamentos, com as nossas palavras, com as nossas atitudes, com as nossas ações. Então, é assim que a gente vai, né, conseguir aí ter a presença, do Senhor em nossas vidas todos os dias, vivendo uma vida de obediência e de santidade, né, dando um bom testemunho, né, e é dessa forma que a gente vai ter a certeza que Jesus sempre vai estar caminhando ao nosso lado. Bom, eu espero que Deus ele tenha falado com você de alguma forma. O nosso devocional encerra aqui e amanhã estaremos de volta aí com mais uma palavra aí de bênção para as nossas vidas. Até mais.